Olá pessoal, aqui é a professora Maria Luísa, professora da Escola Seduca. Espero que vocês tenham tido uma Semana Santa abençoada. E hoje nós vamos para mais uma aula de História, onde iremos entrar no capítulo da Era Vargas e abordaremos a sociedade brasileira no início do século XX. Nesse primeiro momento, a sociedade brasileira no século XX, o Brasil passou por uma grande transformação econômica, ocorrendo o crescimento das indústrias. Os proprietários dessas indústrias, que eram os empresários, estavam insatisfeitos com a política do governo federal, que priorizava os produtores de café. Essa política ela ainda era a política café com leite. Então, os donos dessas indústrias queriam receber também incentivos do governo, como a criação de regras que dificultassem a importação, pois, como a economia do Brasil era agrária, o número de importações era alta, o que não favorecia o desenvolvimento das indústrias locais. A população urbana brasileira, neste período, era formada por grupos que passaram a reivindicar o direito de ter maior participação nas decisões políticas e econômicas, já que nessa época ainda imperava a política café com leite. Vamos ver alguns grupos dessa população urbana. Os ex-escravos, após de mais de 3 décadas, os ex-escravos e seus descendentes continuavam sem nenhuma política pública adotada pelo governo federal e continuavam a ser discriminados, recebiam baixos salários, tanto no campo quanto nas cidades. Os operários. Os operários eram formados por imigrantes e também trabalhavam no comércio, esses imigrantes. Tinham um papel importante na luta por melhores condições de trabalho. Nas fábricas também se organizaram para reivindicar melhores salários, diminuição de jornada de trabalho e férias. A indústria. No Brasil, no início do século XX, houve um grande crescimento nas indústrias. As principais foram as têxteis e de alimento, havendo uma carência na indústria de base, que é a de cimento, a de aço, a de máquinas, de equipamentos. Grande parte do surto industrial dependia da importação. Donos dessas indústrias, aqui no Brasil, eram empresários, muitos deles eram de origem de imigrantes. Um exemplo de indústria a gente tem aqui na nossa cidade, no município de Valência, a indústria têxtil, que é a fábrica de tecidos ACVI, fundada pelo português Antônio Francisco Lacerda e o norte-americano John Smith. Foi a primeira fábrica do Brasil hidráulica de tecido de finos de algodão. Ela foi fundada no início do final do século XIX e ganhou força no início do século XX. Ainda hoje é uma importante fonte de renda para o nosso município. A classe média nesse período era formada por funcionários públicos, profissionais liberais e comerciantes. Por terem um maior poder financeiro, passou a cobrar do governo maior atenção e maior participação em suas ações. Militares também estavam insatisfeitos com o governo café com leite, que estimulava uma economia agroexportadora. Eles apoiavam que o Brasil fosse industrializado e moderno. Então, eles queriam também ter tomadas de decisões no governo. Agora vamos ver a população rural. Essa população, essa área, ela não passou pelo processo de urbanização. Muitas áreas continuaram a ser organizadas pelas tradições rurais. Os coronéis eram os grandes proprietários de terra, onde costumavam dominar o cenário político, controlavam a eleição local, coagindo a população a votar em seu candidato. Esse voto, essa coação era vista como voto de cabresto, E também existia o clientelismo, que era a troca de favores, aonde o coronel, em troca de favores, a pessoa votaria no candidato dele. Tudo isso ainda se remonta ainda ao século XIX. Líderes religiosos, eles ocupavam um lugar de destaque na sociedade
dos interiores. Muitos deles eram aliados dos grandes proprietários de terras e faziam um papel de mediação entre a população e os fazendeiros. Um dos grandes líderes, né, que a gente pode ver aí na imagem, é o líder religioso Padre Cícero, né? No estado do Ceará, dedicou grande parte da sua vida a ajudar os pobres, sempre carismático, obteve um grande prestígio e influência social, atuou na política sendo prefeito da cidade de Juazeiro, na verdade o primeiro prefeito da cidade, foi vice-governador do estado também do Ceará e também foi eleito a deputado federal, mas não chegou a exercer a função. Padre Cícero, ele é idolatrado por muitos até os dias atuais, né? Existe uma estátua de 27 metros que foi erguida na cidade de Juazeiro do Norte, junto de uma igreja e um museu ainda que conta a sua história. E ainda é visitada por muitos fiéis. O homem do campo, esses trabalhadores, a mão de obra ainda no interior do país era formada por vaqueiros, camponeses, mineiros, seringueiros, em troca de salários baixos, trabalhavam para os grandes proprietários rurais, com uma longa jornada de trabalho e baixos salários, ou seja, eram explorados e recebiam muito pouco. Como vimos, né, durante as primeiras décadas do século XX, grande parte do interior do Brasil era dominada pelos coronéis, sendo ainda mais forte no interior do país, ou seja, no nordeste do país. Os coronéis, na metade do século XIX, financiaram a formação de grupos armados que faziam uso da violência para defender seus interesses. Essas pessoas que formavam esses grupos financiados, conhecidos como os cangaceiros, com o passar do tempo dos anos, muitos desses grupos passaram a atuar de maneiras independentes, atacando cidades, roubando, assaltando, assassinando, estrupando. O cangaço nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos, ainda de grandes problemas sociais e do descaso do governo do federal e até mesmo do estado em impor leis, né? O mais famoso cangaceiro foi Virgulino Ferreira, que foi o Lampião, que atuou na década de 20 e 30 por partes das autoridades. Lampião simbolizava o mal, uma doença, né? Para os sertanejos, por uma parte desse sertanejo, que era um povo sofrido, ele valorizava, ele via ele com bravura, como heroísmo, né? O cangaço ele teve fim a partir das decisões tomadas no governo Getúlio Vargas, com o Estado Novo, aonde ele levou esses cangaceiros à categoria extremista, passando a sentença de matar todos aqueles que não se rendessem. Lampião foi apanhado em uma dessas emboscadas feitas, né, em Sergipe e foi morto junto com seu bando, Maria Bonita e mais 9 comparsas seus. Sua cabeça foi cortada, degolada e foi exposta por várias cidades, né? E com isso, muitos membros, né, chefes de outras gangues, de outros grupos, acabaram se entregando para que não morressem. Ele se tornou também um marco histórico, a gente ouve muito falar, né, de Lampião. Gente, para fixar aí o nosso assunto, a atividade no módulo na página 316 e 317, ok? A gente utilizou aí o sistema Trilhas de ensino, né, para montar também esses slides. Muito obrigada e fiquem com Deus e se cuidem.